Olá a todos, bem-vindos a mais um Spliner, onde vamos mergulhar num tema denso, mas absolutamente fascinante. Hoje vamos desconstruir a evolução e os enormes desafios estruturais do sistema educativo em Angola. E para garantir que começamos com o pé direito e com todo o rigor académico necessário, vou ler a atribuição oficial do trabalho que serve de base a tudo o que vamos explorar. Este vídeo apresenta uma análise da história da educação e ensino em Angola, com base no trabalho de Augusto Ezequiel Afonso, PhD, produzido e apresentado por Agostinho Brito Gabriel, pesquisador em Educação Matemática. Bem, vamos lá então mergulhar nisto através de um roteiro super estruturado e cronológico. Passaremos pelas origens e missões religiosas, depois pela periodização do sistema educativo, o acordo missionário e desigualdades, as instituições e diferenciação por género, a independência e massificação e, finalmente, os desafios e a análise crítica. Começando logo pelo nosso primeiro ponto, origens e missões religiosas. Sabem, as verdadeiras raízes do ensino formal em Angola recuam lá atrás, à corte de Mbanza Congo, logo nos séculos XVI e XVII. Mas as coisas só começaram a ganhar uma forma mais sistemática muito mais tarde. Quando chegamos aos séculos XIX e XX, deparamos com uma presença fortíssima de missões europeias. Falamos de missões católicas, protestantes, metodistas e adventistas. E o ponto-chave aqui é que, para estas missões, a escola não era apenas um local de ensino. Era, de facto, o seu maior instrumento estratégico para conseguirem a evangelização das populações locais. E na prática, o que é que isto significava? Traduzia-se num ensino estritamente rudimentar. A escola funcionava quase como uma extensão da igreja, servindo essencialmente para consolidar todo o processo colonial. O currículo era o mínimo dos mínimos. O foco total estava, claro, na evangelização, mas também no ensino da língua portuguesa, nas bases da leitura, na escrita e nos rudimentos muito elementares de matemática. Era um modelo utilitário desenhado mesmo à medida dos propósitos europeus daquela época. Avançando agora para a segunda parte, a periodização do sistema educativo. Vamos traçar a linha do tempo desta evolução e observar de perto como tudo foi marcado por uma enorme desigualdade. No período colonial inicial, tínhamos apenas as primeiras escolas básicas destinadas quase exclusivamente aos filhos dos colonos. Depois, entre 1926 e 1961, o sistema manteve-se incrivelmente pouco desenvolvido. Mas o período que merece especial atenção vai de 1928 a 1958. Os investigadores classificam esta fase como um apartheid brando, porque foi aqui que se institucionalizaram desigualdades estruturais gravíssimas e uma segregação tremenda. E só bem mais tarde, ali entre 58 e 75, é que se deu uma expansão, ainda que limitada, do ensino secundário. O que nos leva perfeitamente à nossa terceira secção, o acordo missionário e as suas desigualdades. Vamos perceber a base legal de tudo isto. Ora, o grande marco diplomático que oficializou esta divisão toda foi o Acordo Missionário de 1940. Foi basicamente um tratado oficial entre a Santa Sé e Portugal que delegou a responsabilidade da educação da população indígena inteiramente às missões católicas. E foi assim que surgiu o chamado ensino de adaptação. Atenção, isto não era uma educação abrangente, longe disso. Era apenas uma instrução super básica, criada só para integrar os nativos no tecido colonial, garantindo que a separação social se mantinha intocável. E este contraste ilustra perfeitamente as realidades completamente opostas que se viviam. De um lado da balança, tínhamos as escolas desenhadas para os europeus e para a chamada elite assimilada ou civilizada. Estas, sim, ofereciam um currículo muito mais próximo do que se ensinava na metrópole. Do outro lado, as escolas para os autóctonos. Aqui, as expectativas educativas eram muito mais baixas, com o ensino focado essencialmente no trabalho manual e numa integração primária para servir o sistema vigente. Mas a separação não era apenas racial ou social. Havia divergências enormes de métodos dependendo da filiação religiosa de quem ensinava. Por exemplo, as missões católicas tinham todo o apoio e infraestrutura do governo, direcionando os esforços para a formação vocacional e, naturalmente, para a preparação sacerdotal. Já as missões protestantes, como dependiam quase a 100% de financiamento externo, apostavam numa estratégia completamente diferente. O foco central delas era a alfabetização intensiva, puramente para que as pessoas conseguissem ler as escrituras sozinhas. Passemos então para a nossa quarta parte, instituições e diferenciação por género. Vamos olhar para casos bem concretos. É impossível analisar esta história toda sem falar de algumas instituições que deixaram uma marca inegável. Temos a missão do Dondi, com o Instituto Curri, que dividiu o currículo de forma muito inovadora. Havia a missão de Quessua, da Igreja Metodista, que oferecia um percurso desde o ensino infantil até o secundário técnico, com formação fortíssima em áreas como a enfermagem. E não podemos ignorar a missão adventista do Bongo, que integrava este panorama associando fortemente a educação a um cuidado da saúde muito focado e aplicado à comunidade. Mas o que é realmente interessante analisar aqui é a divisão estrita por género. Os percursos eram mundos à parte.
Os rapazes iam diretos para a formação técnica, industrial, para a carpintaria ou para a agricultura. Já as raparigas, tendo como grande exemplo a escola Means, focavam-se unicamente na economia doméstica. Eram inseridas nas chamadas casas de prática, onde viviam e aprendiam intensivamente as rotinas de gestão de um lar. Era um modelo desenhado a régua e a esquadro para cimentar os papéis tradicionais de género da época. O que nos empurra de forma drástica para a nossa quinta parte: independência e massificação. Quando chegámos a 1975, o paradigma virou completamente de cabeça para baixo. Com o fim do regime colonial e a proclamação da independência, a educação foi, pela primeira vez na história de Angola, declarada um direito fundamental para todos. Houve um impulso monumental para arrancar com uma massificação do ensino. A escola passou a ser a grande esperança, a ferramenta principal para a reconstrução de toda a nação. Só que a realidade chocou violentamente com esta nobre ambição. Apesar dessa enorme vontade política de abrir as escolas a todos os cidadãos, o processo de massificação foi fortemente refriado por enormes desafios estruturais. O país foi devastado por uma guerra civil prolongada, o que resultou numa drástica escassez de praticamente tudo. Faltavam infraestruturas dignas, recursos materiais e, muito criticamente, faltavam professores qualificados para aguentar todo esse influxo de alunos. O que nos traz, por fim, à nossa sexta e última parte: desafios e análise crítica, olhando agora para o cenário mais recente. Hoje, a conversa já não gira apenas em torno da sobrevivência do sistema ou de colocar o máximo de alunos numa sala. Os obstáculos contemporâneos sublinhados pelo autor concentram-se noutros patamares. Falamos da necessidade premente de elevar a qualidade global do ensino, de assegurar uma expansão equitativa da rede escolar para que nenhuma região fique esquecida e, essencialmente, garantir uma formação muito mais rigorosa para o corpo docente. E este é o ponto crucial para a mudança, o quadro de análise do investigador Augusto Ezequiel Afonso. Para uma verdadeira transformação profunda e desburocratizada do sistema, ele aponta 4 pilares. Primeiro, a valorização efetiva dos professores. Segundo, uma gestão escolar democrática e com a comunidade envolvida. Terceiro, um forte investimento em investigação científica. E quarto, a necessidade absoluta de conceder verdadeira autonomia pedagógica e de decisão a quem está no terreno, às escolas e aos docentes. E tudo isto conduz-nos àquela que é a grande questão que fica a pairar. Depois de toda esta viagem histórica, passando por eras de segregação e pelas tentativas de massificação, como é que a adoção dessa autonomia pedagógica pode permitir que o sistema educativo finalmente quebre as amarras do passado e responda com eficácia às necessidades reais e imediatas da vibrante sociedade angolana de hoje? É um pensamento que certamente nos deixa todos a refletir sobre o imenso poder da educação. Para encerrarmos com a mesma formalidade com que iniciamos, leio a citação obrigatória de fecho. Este trabalho foi produzido por Agostinho Brito Gabriel, pesquisador em Educação Matemática, com base no artigo de Augusto Ezequiel Afonso, PhD. Um enorme obrigado a quem nos acompanhou nesta análise e até uma próxima oportunidade.